falar agora, depois da vitória do Água Santa por 2-1 para cima do Palmeiras. O Breler avisou. Vocês, junto comigo, ninguém quis ouvir. Tá aí. Vamos lá com os técnicos. Eu sonho assim com o título. Isso nós vamos trabalhar muito para conquistar. Tá tudo em aberto, não tem nada definido. Como eu falei, essa vantagem no primeiro jogo para enfrentar um adversário desse quilate no Allianz Parque é quase que irrisória, quase que nada. Então, 0-0, vamos para o segundo tempo, consistente, pezinho no chão, com a mesma simplicidade que nos trouxe até aqui. Não, já vos disse, não gosto de perder, não estou à espera que eu chegue aqui que me ria. Hoje não fizemos um bom jogo. No futebol a mim nada me surpreende, quando eu continuo a dizer, desde que a Itália ficou fora, depois de ter sido campeã da Europa, fora da Copa do Mundo, eliminada pelo Macedónia, eu acredito tudo no futebol. E portanto hoje o que se passou aqui, para além do futebol, porque no futebol é eficácia, nós não podemos dar nada a este tipo de adversários que acreditam, e muito honestamente acho que merecemos perder. Acho que a única coisa positiva neste jogo mesmo é que, se fosse uma final ou um jogo só, íamos ficar a bater palmas no final ao Água Santa, porque foi melhor hoje. A única coisa positiva, volto a repetir, do jogo é que temos a oportunidade 2-8 em nossa casa de poder reverter, ou então passar uma grande vergonha. É isto que vai acontecer. Ou revertemos ou vamos passar uma vergonha. Tá aí Abel Ferreira reconhecendo que o Palmeiras não jogou nada e dizendo que, se o Palmeiras não for campeão, vai passar vergonha. Concordo com ele. Você está faltando com respeito com o Água Santa. Não, o Água Santa jogou muita bola. Aliás, talvez o melhor jogo do Água Santa no campeonato, contra um adversário fortíssimo, campeão brasileiro, bi da Libertadores, e o Água Santa jogou mais mesmo. Fez 2 gols, poderia ter feito mais. Agora, olha a diferença de investimento. O Água Santa tem um bom futebol, o Palmeiras também tem. Olha a diferença de investimento, de torcida, de time, de titulares, de reservas. Se perder, para mim, é uma vergonha. Eu concordo com o Abel. O Breler discorda. Eu também discordo. O Breler discorda, o Prats também discorda. Você concorda? Não, eu concordo porque eu vejo do ponto de vista do grande. Não é que você está fazendo pouco do trabalho do pequeno ou do mesmo cotado, ou do menos cotado. Há um trabalho merecidíssimo. Ontem o Água Santa fez um grande jogo. Eu falei aqui que o Água Santa mais batia do que jogava, mas não falei que o Água Santa não joga. É que ele exagerava. O professor mandou um recado para você na coletiva, o Thiago Carpini. Ele falou, tem gente que está falando que meu time bate. Foi usado na pré-eleição? O nosso professor apareceu na pré-eleição do outro professor? Ele não citou o professor Celso Zelt, mas mas mandou um foi pra recado para ele, você. a gente entendeu aqui. Então, mas o time dele não é santo também. O time dele pega... É santo. Água pega, santa. É água santa. Só água que é santa. Eu até acho que o Abel, embora eu concorde com o nosso Abel aqui, de que é vergonha, assim, toda vez que um time maior, com essa folha salarial, com essa condição, e principalmente quando perde desse jeito. Eu acho que o Abel Ferreira estava se referindo à vergonha de não competir. Se o Palmeiras perder esse título não competindo, como aconteceu ontem, aí será a vergonha maior. Eu acho que foi muito menos uma questão de, vai ser vergonha perder título para o Água Santa. Não foi isso que o Abel Ferreira falou. Ele se envergonhará se o time perder o título, repetindo a péssima atuação de ontem. Então, ontem aconteceu, a gente falava aqui, eu falava em distância abissal. E é mesmo abissal. Ela é tão abissal que mesmo depois desse jogo, eu ainda considero o Palmeiras favorito. Não são os 9-1 que eu dei. Nem os 9,5 a 0,5 que eu dei. Não, mas já caiu, para mim já caiu para 6-4. Opa, mas mudou bastante, hein? Sim, mas a boa atuação do Água Santa de ontem merece 3 fichas a mais. E a má atuação do Palmeiras merece que você tire 3 fichas dele. Agora, eu não acredito que vai acontecer de novo, porque a distância abissal diminuiu. Quanto você deu? Era 9-1. E agora? 6-4. 6-4? 6-4. Porque Muro, hein? aconteceu aquilo que... Muretou? Boa, Prats. Muretou, professor? Não, Tá um pouco no muro. 6-4. Se sou eu que faço esse 6-4, nosso âncora falaria que está no muro. Então, para você também vale a mesma coisa, professor. Está no muro um pouco. Toma, professor. Pouco no muro, não muito, mas está um pouco. Você tem razão. Mas não é coragem. Pensa do outro lado, não é coragem ainda considerar o Palmeiras favorito? Claro que é. Mesmo o Palmeiras tendo que fazer 2? Mas o Palmeiras, o ano passado, levou uma pancada do São Paulo. 3-1, poderia ter sido mais. Depois...
Já estava 3-0. É que nem todo No São dia, Paulo Futebol Clube, hein? nem todo dia é dia santo, às vezes é dia de água santa. Não garante que o Palmeiras vai fazer igual, mas que tem capacidade, todo mundo sabe. Claro que tem. Ontem, coletivamente, individualmente, muito mal o Palmeiras, méritos do Água Santa. E só para começar com algumas individualidades, além do coletivo, tem, que vocês vão destacar muito bem, o goleiro Igor, no primeiro tempo, pegou umas 2, 3 bolas. Foi muito importante Muito no começo. bom. Muito importante no começo. Camisa 10, Luan Dias, muito bom ontem. Bom jogo. Reginaldo. E não preciso nem falar do centroavante, do Mezenga, né? O Patrick Alan, que entra no lugar do Luan Dias para jogar ali no finalzinho, primeira bola que pegou deu assistência para o gol. Então o Água É o 19? o Água Santa tem essa virtude. É um time que, por mais que tenha pouco investimento, ele tem um elenco muito equilibrado. Quando o Carpini mexe na equipe, o Água Santa se mantém estável, não baixa o nível. Isso é raro para equipes desse porte. É muito comum a gente enxergar times que chegam a esse estágio, que surpreendem em campeonato estadual, com aquele 11 titular muito forte e o técnico ali tem pouquíssima margem para mexer. No caso do Água Santa, ele tem o Bruno Xavier no banco, que foi titular em algumas oportunidades. O Carpini não tem tirado, né, Breder? Sim, entre o Todinho. Até trocou o lado dos pontas, né? O Tocantins, que geralmente é pela direita, jogou pela esquerda. O Carpini até explicou para tentar conter os avanços do Rocha. O Palmeiras joga muito por aquele lado, né? Com o Dudu e Rocha principalmente. E colocou o Júnior Todinho no lado direito, né? Então, não deixa de ser uma virtude de um técnico que soube montar um bom elenco. O Carpini é contratado para isso, para ajudar nessa montagem, para trabalhar além do campo e foi muito competente. Então, eu vejo que o Água Santa conseguiu, mesmo com poucos recursos, se igualar ao Palmeiras. Claro que num dia ruim, muitos erros do Palmeiras de fato, mas ainda assim não deixa de ser um feito o Água Santa vencer e jogando dessa maneira, jogando com imposição no segundo tempo. Posso acrescentar? É isso que eu gostei mais do Água Santa. Muitos times pequenos, ou às vezes até um time grande, vai jogar uma final contra o Palmeiras e vai só se defender e jogar por uma bola, como se costuma dizer. O Água Santa foi para o jogo. O Água Santa se defendeu muito bem, mas atacou muito o Palmeiras. Não jogou com medo. Estou certo ou estou errado? Sim, concordo. Jogou bola. Até o fim. Pega a história do jogo. Podia estar satisfeito com o empate. Sim, e eu acho que percebeu que o Palmeiras, ao contrário do que aconteceu em outras partidas desse campeonato, o Palmeiras não reagiu durante a partida. O Palmeiras foi, assim, modo de dizer, apático. Mas o Palmeiras começou bem o jogo. Também gostei. O Palmeiras pressionando, Depois, roubando bola lá na pra frente. entrar no jogo. Mas Vocês depois acham? percebeu. Eu não vou nem usar essa expressão salto alto, porque eu não acredito nisso. Não é que eu não goste, às vezes existe salto alto, time que entra com aquela... Não soberba nem salto alto, mas não entrou com aquela certeza de que, quando a gente quiser, a gente vai lá e vai fazer o gol e vai ganhar. Eu tive essa impressão em alguns momentos do jogo do Palmeiras. Essa é a história Segundo do tempo, Palmeiras principalmente. no campeonato. Você não teve essa impressão? Menos por ser uma final, porque isso a gente fala de qualquer time grande que joga com pequeno, né? Isso você falou do Corinthians contra o Ituano, cogitou-se o São Paulo contra o Água Santa, mas eu acho que nesse caso específico, o Palmeiras confiava menos nessa história do grande contra o pequeno na final e mais com a sua história nesse campeonato. Porque o Palmeiras, ao longo desse campeonato, em várias partidas, conseguiu reverter as coisas em favor de si. Em vários campeonatos, professor. Então, a gente pode também, lembrar um jogo contra o Galo na Libertadores, no Mineirão. Galo martelou, Ademir perdeu o gol, Keno perdeu o gol. O Palmeiras vai lá com a sua competência, com a sua boa bola parada e ganha do Galo. E ontem o roteiro não foi esse. E a gente vai falar muito de falha individual, e elas existiram mesmo, mas a grande ausência do Palmeiras ontem foi a ausência coletiva. A partir da atuação individual. Então não tinha a famosa jogada com o Veiga, não tinha com o Rony, não tinha com o Dudu, que ontem foi uma figura nula, muito Gabriel pesado. Menino eu achei bem perdido. Em vários momentos do jogo estava perdido, não estava? Rafael, pelo nível que tem, também jogou abaixo do que pode jogar. O Menino também achei que foi talvez, se não o pior, um dos piores do Palmeiras. O Marcos Rocha, que vinha bem, tem uma participação ruim no lance do gol, que na tal da saída. E até lembrei de vocês, companheiros, vocês que gostam de cutucadas. A saidinha do Marcos Rocha não foi pelo chão, não foi assim saidinha. Ele foi dar um balão, foi atravessar a bola, saiu o gol. A bola rapidamente foi e voltou, Abel. Lembrei de você. Foi uma falha individual. Vai dar chutão. Então vamos lá. Peraí, ele não deu chutão, não.
Ele vai atravessar a bola, lançou. Então, lançou Então, errado. mas não saiu assim, não foi saidinha, goleiro, vem zagueiro, vem aqui, todo mundo perto. Mas erro a é bola erro, foi. amigo. Com a velocidade que ela foi, ela voltou. Mas o erro não é só foi? na saidinha. Eu falei isso? Não, é que você é um entusiasta da saidinha, desse toque de bola com o goleiro perto do zagueiro, que vem outro, todo mundo pertinho. Eu não gosto, eu confesso. A do Rocha não foi assim. Eu gosto quando você tem capacidade para isso. Olha, eu quero um dia na A do minha Rocha vida... foi e voltou. Espero ter a oportunidade de fazer um programa com gente como, por exemplo, o Oscar Bernardi, da Seleção Olha Brasileira. lá. Olha lá, vai falando e olha. Olha lá. Olha lá. Vamos ver lá. Eu vou perguntar para ele, Rocha, Oscar, quantas atravessou. vezes na sua carreira você tomou o gol Ele foi desse dar um jeito? lançamento do lado esquerdo e Foi. errou. Não Olha lá. foi? Olha como a bola voltou rápido. Olha lá, Beco, já tá aí a bola de novo na área. Erro do Marcos Rocha. Não. Eu vi gente falando que foi erro do goleiro. Muito erro. Foi Muito erro erro. do Marcos Rocha. Não, Você queria que ele fizesse que análise desse o chutão? técnica agora. Você não é a favor da Começa saidinha? com o Everton, Pra mim, né? essa bola foi o Igor Vinhas, goleiro do Água Santa, quebrou a bola. Exato. Ninguém alcançou. Ela chega no Everton, ele poderia, sabendo que o Água Santa tinha subido as linhas, pegar com a mão, segurar, esperar um posicionamento melhor. Ele não, ele sai com o pé, quando poderia, ele não estava pressionado, e dá um passe na fogueira para o Marcos Rocha, sabendo que na hora que ele orientou para dar o passe, o atacante do Água Santa já corre no Marcos Rocha. Então, Mas não foi tão fogueiro que o Marcos Rocha fazia aquele Não, mostra passe. de novo o lance. De Eu canhota. gostei Pode mostrar dessa. de novo. Não, Vamos mas analisar de novo. Para mim, o primeiro erro, é claro que o Marcos Rocha erra o lançamento, mas o primeiro erro é do Everton. Ali, essa não é uma bola. E o Palmeiras não tem essa característica de sair com muitos toques curtos. O Palmeiras até muitas vezes prefere um passe mais direto, quebrar essa linha com o Zé Rafael. Como estava todo mundo marcado, não era a jogada a se fazer ali, o Marcos Rocha. Não é o pé bom do Marcos Não, Rocha. e o Marcos Ele vai Rocha- querer meter de canhota. O Marcos Rocha estava quase de costas. O Marcos Rocha de costa para o campo ofensivo. Como você dá um passe lá, para um defensor que está praticamente de Fica costas? olhando. Olha lá, tá, o Água Santa marcando. Olha, quando ele dá o passe, o cara já vem. Devolve pro goleiro. Por que não devolveu pro goleiro? Não, ele poderia Não devolver. poderia? Poderia, Não dar esse passe. poderia devolver. Concorda? Ele não poderia ter devolvido pro goleiro? Ele mandou cara um tijolo no corpo de quem? Quem é lá que recebe Deve ser a o lateral tijolada? esquerdo. Ele tenta virar no Vanderlan. É pro Vanderlan a bola. Mas o Kaique antecipa. Era só ele devolver pro goleiro. Não, Você cansa de ver essa jogada. O Everton estava sozinho. Mas aí é que tá. Ele se desesperou, um jogador experiente desse. Como o Palmeiras não tem como característica esse tipo de construção de saída curta, o Marcos Rocha já quebra sabendo. Pô, fim de jogo. Faltando 2 minutos para Faltam 2 acabar. minutos. Você quis 47 me minutos. cornetar, mas você concordou comigo. Não, mais Porque ou o gol menos. foi de uma saidinha assim. Não, mas Que o seu Everton tocou Não, mas ali. se é o- E se é o o- Marcos Rocha, que é muito bom jogador, se perdeu no lance, se complicou. Mas se é o Fluminense fazendo isso, a gente vai questionar. Poxa, a saída não estava bem estruturada. Mas o Palmeiras não tem como característica. Você forçar isso no fim de um jogo, uma final, para mim, o Everton falhou nessa Posso escolha. ver o outro lado também? Mérito do Água Santa. Sim, muito. Ele estava ali. E aos 47, os 3 jogadores foram pressionar. Olha a pressão. Tinha 3 jogadores ali Palmeiras, quando o Everton claro. pegou a bola. Por isso que ele ficou perdido. O que eu faço? Ou eu dou um chutão. Abel. Ele saiu aqui. Ele poderia ter saído na esquerda. Só que vamos lembrar bem que o Água Santa, no jogo anterior contra o Red Bull Bragantino, Bragantino. como foi o gol do Água Santa? Pressionando o goleiro. Lembra? é um time que ia treinando pra Pressionou o pressionar goleiro muitas do vezes. Bragantino. Faz isso muito foi bem. ou não foi? Foi. Só que é o Cleiton, né? Cleiton. Foi querer fazer gracinha, driblar Driblar e a bola. perdeu. Mas teve o mérito também, que eles pressionam. Mérito do técnico. Aliás, a gente vai continuar falando muito do Palmeiras. Você destacou outro dia e, mais uma vez, eu dou razão para você, só que eu vou além. Esse técnico, Thiago Carpini, fez bom trabalho no Santo André, não foi isso? Levou o Santo André para as quartas. Inter de Limeira também. Inter de Limeira também. Fez bom trabalho no Guarani, faz um trabalho excepcional no Água Santa. Já é para os times grandes ficarem de olho nele. Ele renovou o contrato, na minha opinião. Já estou dando aqui uma dica que eu acho. Se ele está fazendo esse trabalho com muito menos investimento, concorda? Estou falando bobagem. Em tese, sim. Mas não para esse Já ano. que o Prats gosta de comparações, podemos estar com o novo Luxemburgo. Começou no Bragantino, Vai dar tarará. corte. Ó. Pronto. Essa ninguém estava esperando, Abel. Se você puder repetir essa. Esses comentários, Mas Abel, eu não gostei. podem ser jogados assim, entendeu? Luxemburgo dos tempos Se modernos. você puder repetir essa, vai dar corte. A história... Vai, Tô vai. falando sério. Você está tirando sarro, Não, mas eu tô não falando estou sério. tirando sal. É que eu não esperava. Veja Fiquei bem. surpreso. O Vanderlei Luxemburgo, ele começou a carreira dele quando ele aparece para o Brasil, quando ele leva o Bragantino para uma final de Campeonato Paulista em 1990. Isso. 90, Ele ganha. E ganha a final do Novo Horizontino. Não é isso? Sim. Mas para o Bragantino e Novo Horizontino chegarem, os grandes ficaram para trás.
Foi um grande feito do Vanderlei Luxemburgo. E dali, a carreira dele só foi para o sucesso. Palmeiras, até chegar em Real Madrid, Seleção Brasileira, Corinthians, Santos, Flamengo, etc. Um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. O Thiago Carpini está com um começo muito promissor. Ele vai ser um Luxemburgo, um Felipão? É muito cedo para dizer. Mas o começo dele me lembrou o início de carreira do Luxemburgo, com um time modesto, com orçamento muito melhor do que quase todos os outros, jogando futebol de igual para igual e jogou melhor que o poderoso Palmeiras ontem. Então é isso que eu estou dizendo. Pode tirar sarro aí. Não, tirar sarro não. Eu achei que você foi muito feliz, Abel, nada disso. Mas nesse ponto eu concordo de começar a ser observado, um técnico com potencial, mas não para esse ano. Tanto é que ele renovou com a Água Santa e vai aproveitar esse período sem atividades do clube para tirar a licença A da CBF de treinador, ele quer tirar a licença da UEFA também. Ele, no discurso, ele carrega isso. O técnico brasileiro precisa ter a pretensão de começar a trabalhar lá fora, de quem sabe ir para a Europa, de abrir esse mercado. Então ele tem essa mentalidade. O pensamento dele, vocês que entendem muito mais de tática do que eu. Eu tenho minha. Você é o tático, não é? Ele é o tático, não é o pensamento dele de futebol, falando sério, não é moderno? E ele se inspira muito, ele até cita muito a escola argentina, né, de marcar, porque ele gosta muito de jogo de duelo, de imposição física, de muito choque, e o time faz isso muito bem. O time consegue, muitas vezes, superar adversários melhores, com jogadores melhores, pela maneira que o time se coloca para jogar. Às vezes a disposição que tem para jogar. O professor lá... Chega junto. Não, mas é o recurso que tem, né? Se o Água Santa não chegar junto, não fizer falta... Masca o jogo. Inclusive, ontem, eu acho que um dos motivos para o começo melhor do Palmeiras foi isso que o Água Santa não conseguiu fazer. O Água Santa demorou 20, 25 minutos para entender o jogo, para conseguir tirar espaço do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu distribuir muitos passes para o Dudu pela direita, para o Breno Lopes pela esquerda. A bola estava chegando muito rapidamente lá. A bola queimando no pé do Água Santa. Aí depois foi mudando o jogo. O Palmeiras não aproveitou um começo melhor para abrir o placar. O Água Santa entrou no jogo. Aí foi uma outra partida. Também. Investiu. Uma bola do Breno Lopes. Ali foi fundamental. O Água Santa investiu um período do jogo e deu sorte. Foi. Né? Quer dizer, teve contra o São Paulo, mal comparando, viveu isso também. Só que durante um tempo todo. Investiu aquele período. Agora, tem essa coisa da pegada, que ficou essa polêmica da pegada, mas também tem o mérito que o Abel falou. Quantos times pequenos jogando final contra o grande estão lá pressionando saída de bola aos 47 do segundo? Poucos. É isso aí. Então você ganha, tem o mérito. Né? Mas e por tudo isso, eu vejo que tem... Se a gente separar as análises de um contexto específico, de época, de campeonato... a gente não tem a dimensão do que é o feito do Água Santa. Então, escolher o Carpini, que é um técnico que já tem esse lastro, como você falou, Abel, no Campeonato Paulista, conhecedor dessa realidade. E aí monta um elenco com jogadores que passaram até por time de Série A. Sim. Luan Dias, por exemplo, jogou no Goiás. Bruno Mezenga, um cara super experiente, foi artilheiro do Paulista em 2021. Thiaguinho passou pelo Corinthians, o Bruno Xavier. Bruno Xavier também fez um jogo só, mas então, assim, não é um super elenco, está muito, mas muito distante de qualquer time da Série A. Não é tão jovem assim o elenco, né? Não, às vezes a gente jogadores olha de mais fora, experientes. Né? O pequeno tem 18, 19 anos. Não. Jogadores de 30 anos. Rodados. E aí um clube que está querendo se estruturar agora, e muita gente fala, o Água Santa não tem divisão. Conquistou o direito de disputar a Série D do ano que vem, o direito de jogar a Copa do Brasil e não terá atividades no segundo semestre, por isso, porque vai reestruturar seu estádio, uma escolha. E aí é um conceito muito meu, muito particular, que eu vejo que não é vexame perder para um time como o Água Santa numa final de campeonato, porque quando um clube como o Santo André conseguiu chegar a uma final de Copa do Brasil, em 2004, ganhando do Flamengo. E o Paulista ganhou do Fluminense no ano seguinte. O clube passou um torneio inteiro desbancando gente grande, se provando. E pode ser que, talvez, na história do Água Santa, e eles trabalham com esse discurso lá dentro, essa história não se repita. O Água Santa talvez tenha a única oportunidade de conquistar um campeonato paulista. Mas ali se montou um time muito competente, um time que compete com um time grande, que não se intimida e que tem condição de desbancar um Palmeiras na final. Por isso eu vejo que não é vexame, que há todo um mérito ali. Eu não analiso só a tradição, o peso de camisa de Água Santa e Palmeiras. Isso daí não tem nem comparação. Mas por esse contexto específico, eu vejo que não seria um vexame, uma vergonha. De outra forma, porque você acha que é uma falta de respeito com Água Santa, com o time, e a sua opinião deve ser respeitada. Não necessariamente, não é nenhuma falta. Eu penso diferente. Mas falar que é vexame,
como o professor Celso disse, ressaltando pelo lado do time grande, eu entendo, é quase conceitual aqui. Eu só vejo que tem uma diferença... Podemos esquecer de valorizar o que está fazendo o pequeno. Concordo com você. Mas tem uma diferença também de derrotas. Uma coisa é o Inter, por exemplo, no ano passado, perder para o Globo. Ali, aquele jogo que a gente sabe... Pô, o Inter jogou mal demais. Uma primeira fase, é uma novidade para o Globo também, né, Breno? Não foi... Assim, o que você está dizendo não é uma equipe que teve toda uma trajetória que o Água Santa teve de chegar à final e poder ser campeão. Se o Globo tivesse chegado à final da Copa do Brasil, por exemplo... É outra conversa. Opa, ali, os caras... Mas não era esse caso. O Afogados da Engazeira para o Atlético contra o Galo. Mineiro, né? Não, e o Vasco, por exemplo, quando perdeu para o Baraunas, tomando 3-0 em São Januário, não viu a cor da bola. Aí sim, porque tem esse contexto. Pô, o time não conseguiu jogar contra um pequeno que também não era. Com respeito ao Baraunas agora. Fãs de esportes na hashtag F360. Cícero Ramalho. Cícero Ramalho. Os caras meteram 3-0. Um resultado antológico. Vão até mudar o hino lá. Em São Janu. Quando ganhamos em São Janu. E o Breler não dá moral pros caras. É brincadeira. Mas é um Carlos, ponto. bom dia, amigos. Embora o Água Santa tenha sido esforçado e tido um bom desempenho, não há o que questionar. Palmeiras campeão com folga, 5-0 na volta. Caramba! Opa! Animado, amigo. Palmeiras. Zé Renato, quem diria que o Água Santa ensinaria aos grandes como vencer o Palmeiras? É verdade, Zé. Essa final passará para a história como marco de fim de uma era no Palmeiras. Acabou o Abel. Ensinou os grandes Esse e pequenos. Abel aí não é o Neto, é o Ferreira que ele tá falando. Vai devagar. Esse aí de baixo é o Neto. Palmeiras, esse histórico grupo do Palmeiras perdeu 8 jogos nos últimos 95. Então é claro que uma derrota de ontem tem um impacto grande, o palmeirense está muito chateado hoje com o time, mas esse time tem um crédito muito grande. Esse ano tem um não saldo tinha muito perdido. positivo. Não deixei nem você ler a última, Abel, desculpa. Não, mas não foi você, o pessoal da produção que ficou. Por quê, hein? Eles estão com o dedo nervoso. Vocês não gostam de letra tudo Apertaram o maiúsculo? botãozinho, Põe lá o de novo, Jonathan amigo. de novo aí. Jonathan ou Jonatas, por O favor. Breno gosta de escrever em Vamos caps dar lock. moral pro amigo, Gritando. mandou uma mensagem pra gente, foi lá na hashtag Jonathan? F360BR. Cadê? Tá conosco. Jonathan! Bom dia, Abel Neto! O Palmeiras jogou mal ontem no segundo tempo, disse o Jonathan Ferreira. Mas no Allianz Parque o Palmeiras joga bem. Aí é um abraço. O gol do Bezerra foi legal pra mim. O Palmeiras tem que jogar muita bola no Allianz. Vai ter que jogar mesmo. Com facilidade não vai ser. O próprio Abel Ferreira falou isso. Ou vai ser épico, ou vai ser vergonha. E quem será que vai ser escalado para o grande jogo do final de semana, a partida de volta? Hendrick? Breno Lopes? Giovani? O Hendrick fez gol, viu, senhor Prats? E vocês que diziam que o Hendrick não faz gol. Fez gol e fez uma jogadaça aí. Nossa. Quase, se sai o segundo gol ali, Fez uma jogada a antológica. gente ia estar fazendo outro programa aqui. Só que o Fabinho, em vez de chegar chutando, se atrapalhou. Pô. Mas foi uma bela jogada, né? Foi sim. Pelo lado esquerdo. Olha aí, ó. Breno Lopes e Hendrick no primeiro jogo da final contra o Água Santa. O Breno Lopes não fez gol, Hendrick fez um gol, 2 chutes, os 2 certos, 4 ações na área rival, nenhuma chance criada. Aí eu discordo dos amigos. Teve sim a chance criada que ele fez jogar pela esquerda e tocou pro Fabinho. Se aquilo não é Apesar uma que não chance teve criada. chute, né? É culpa do Não entra Fabinho. na estatística, né? Não entra na estatística, tá Mas certo. quem viu o jogo sabe. 2 dribles certos, 3 duelos vencidos. Então, pelo menos no jogo de ontem, se a gente analisar esses números, ele foi melhor que o Breno Lopes. Mas o Breno Lopes também teve a chance dele quando ele Teve. chuta de... Fora da área. É essa chance criada que tá ali. Igor Vinha às vezes põe uma bola no chão, bola difícil para defender. O goleiro do Água Santa vai bem. Foi uma opção do Abel, né? Abel Neto. Foi uma opção do Abel Ferreira, porque a gente tem de lembrar que o próprio Abel Ferreira, até nessa história que ele conta muito bem feita, que ele é muito inteligente, para se comunicar é muito inteligente para trabalhar também. Ele até na semana deu declaração, se manifestou que o Breno Lopes, para ele, era o jogador mais injustiçado por ele mesmo. Né? Dizendo que, olha, tem jogo que o Breno Lopes poderia ter entrado, ali no gol histórico que ele fez na final da Libertadores, em alguns jogos eu poderia ter utilizado, não utilizei. Alguns garotos apareceram e acabaram ganhando mais minutos em campo que o Breno Lopes. Então, assim, Abel Ferreira escolheu isso. E isso está na conta do treinador do Palmeiras, que optou pelo Breno Lopes, tinha o Giovani como opção, tinha o Hendrick como opção. O Tabata foi uma opção que ele ganhou porque o colocou e se machucou, aí tá fora do jogo. Em cima das dificuldades que o Palmeiras teve, da boa marcação do Água Santa, da necessidade agora de vencer, o empate é do Água Santa. Sim. Você manteria o Breno Lopes? Mudaria, de repente, essa escalação? Eu acho que o Hendrick talvez ganhe alguns pontos pela entrada ontem, mas aí é muito de cada um, Abel, e tentar pensar como o Abel Ferreira trabalha. Eu não ficaria surpreso se o Giovani começasse.
mais talvez do que o Endrick. Tentar ter 2 pontas de novo, talvez Dudu pelo outro lado, com o Rony como centroavante. O Rony teve dificuldade para jogar quando o Água Santa acertou a marcação nos meio-campistas do Palmeiras. Talvez entre Endrick e Giovani para começar domingo. Não ficaria surpreso se o Abel Ferreira escolhesse o Giovani. O Giovani é mais insinuante, jogando pelo lado, é a posição dele, mas também não conseguiu manter uma constância. Quando volta a ter oportunidades, ele vai muito bem, se destaca, mas aí acaba perdendo espaço e foi até natural que ele e o Endrick tivessem voltado para o banco, voltado a ser opções, porque oscilaram, e é normal oscilar num time como o Palmeiras, concorrência é muito grande, dá brecha para outros jogadores, e eu não acho absurdo ter o Breno Lopes como titular. O Breno Lopes, para mim, jogou ontem, até foi um pouco mais produtivo que o Dudu. O Dudu esteve até mais apagado que o Breno. O Breno, pelo menos, teve uma função tática. O Dudu tem feito um Paulista discreto, não é um torneio ruim, mas pelo que a gente espera do Dudu, poderia apresentar muito mais. O Dudu, na minha impressão, ele faz um serviço também que pouca gente repara. Ele ajuda muito na marcação, não ajuda? Todo atacante do Palmeiras tem de ajudar na marcação, senão não joga com o Abel. Mas, do ponto de vista ofensivo, mesmo ajudando... Está devendo mesmo. Está devendo, e até escolhas. A gente já viu o Dudu tendo mais sucesso no 1 contra 1. Então, realmente precisa melhorar. E até a chegada do Arthur, a gente fala, o Arthur é mais uma opção. Mas também coloca uma pressão no Dudu. Precisa jogar mais, senão pode ser... Ele tem sido sacado pelo Abel em todos os jogos, mas pode ser que, se mantiver esse rendimento, se mantiver abaixo, ele passe a querer jogar com o Arthur, o Rony, o Endrick pode voltar a ganhar espaço. Então o Dudu também, a gente fala muito do Endrick, mas pela experiência que tem, o Dudu também está pressionado a dar uma resposta, a jogar melhor, mas e não tem um jogo melhor. Não acredito que saia do time. E eu nem tiraria, Abel. Agora não, e muito menos para a final. É isso. Mas eu não acho que ele pode... vai Eu acho interessante, professor, a dúvida, porque, principalmente pelo gol. Não é o gol que vai dizer se ele é isso ou aquilo. Tudo bem. Mas o gol tira um peso emocional da cabeça do garoto. Sim. Não é? Fez um gol e fez um gol numa final. Um gol, apesar do resultado... entre aspas, não adiantou nada o gol. Depois que acabou o jogo, não adiantou nada, porque o Palmeiras perdeu. Mas não tira um peso, de repente, dele jogar mais leve a partir de agora? Eu acho que já tirou durante esse jogo mesmo. Depois do gol, ele já ficou mais à vontade para tentar aquela jogada pela esquerda. Eu gostei da participação dele no segundo tempo, mas eu acho que ainda não é suficiente para convencer o Abel. Eu acho que o Abel vai mexer o mínimo possível. Ele vai entrar com o Breno, mesmo sabendo do risco de que, se as coisas não caminharem, e não vamos esquecer que o Palmeiras precisa de 2 gols para evitar a tortura dos pênaltis. Se as coisas não caminharem bem, a primeira coisa que a galera vai gritar é Endrick, Endrick. Não interessa que o Giovani hoje seja um jogador até mais na frente do Endrick, na fila do pão. Para as pessoas, se as coisas não funcionarem, vai começar o grito do Endrick. O Abel sabe disso. Finalizar esse assunto rapidinho, você falou que ele vai mexer o menos possível. Eu tenho dúvidas em relação ao Gabriel Menino, hein? Ali... Antes do jogo de ontem, ele já tinha reclamado, um outro jogo que ele tirou o Gabriel Menino e falou assim, ele está saindo muito da posição. Quanto ele fica na posição que eu quero, tá tudo bem. Ele começa a ele não usou a expressão viajar, mas ele quis dizer, ele começa a sair muito de onde ele tem que jogar. Sim. 1 ou 2 jogos anteriores ele reclamou. Ontem ele tirou com razão, que ele estava jogando mal. Porque também não tem tantas opções, mas será que não pinta um Jailson, Fabinho? Quando saiu o Menino, entrou o Fabinho. Não, mas agora eu acredito que a tendência é manter o Gabriel Menino, até para não descaracterizar muito a equipe numa final. E o Palmeiras tem jogo contra o Bolívar no meio de semana. Mas daqui para frente, se o Gabriel Menino não abre o olho, chegou o Richard Rios, que é um jogador que vem de um bom Paulistão, que tem essa característica, guarda mais posição que o Menino, então precisa ficar atento, porque é a oportunidade da carreira dele, de dar a volta por cima, de se firmar como titular do Palmeiras. Então, qualidade técnica tem de sobra, mas precisa, em alguns momentos, guardar mais posição, até... Muita pegada ali no meio desse time do Água Santa, hein? E até pelo fato do Palmeiras ter um primeiro volante hoje, que não é de origem, não é um cara marcador. O Zé Rafael está jogando ali porque foi recuando com o tempo, mas ele não é um jogador de pegada, um jogador que vai compensar o que outros não fazem. E até por isso exige uma entrega tática e coletiva maior do menino. É que Jailson, num jogo que você tem que fazer 2 gols de diferença, eu não acredito.
E Fabinho... Não pode tomar gol também. Fabinho é tão menino quanto o menino, né? Então, essa é a sorte do Gabriel Menino. Mas se tivesse uma outra alternativa mais intermediária ali, ele correria sério risco de perder essa posição. Num ranking dos piores ontem do Palmeiras, eu acho que estão ali o Menino, o Dudu e o Veiga, menos por culpa do Veiga. Eu acho que o jogo não passou pelo Veiga. A marcação da Água Santa muito bem feita nisso, problema, né? Isso. Não, até o Everton esteve abaixo. O Everton, que é regular, sempre confiável, ontem acabou não passando a Marcos confiança. Rocha ia bem. Tava com até o cola no lance. pé no primeiro gol. Não deveria ter saído do gol o goleirão, hein? Ficou preso ali, a bola na pequena área. Concordo. Para ele ali.